Olá, alunos do oitavo ano da Rede SESI. Aqui é o professor Perinaldo e essa é a nossa aula de arte da semana. O conteúdo de hoje é arte e emoção. Está das páginas 4 à página 10 do seu livro didático. Antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos tentar lembrar um pouquinho dos conteúdos das últimas aulas. Trabalhamos na última aula paisagem autossustentada, que é aquela que consegue sustentar sozinha, né? No caso, vocês perceberam que as pessoas que estavam explorando o meio ambiente também estavam usando os recursos para dar manutenção a esse lugar, permanecer preservado e outras questões. Antes disso, trabalhamos retrato e autorretrato e a expressão dos sentimentos através de pinturas autobiográficas, que contavam a história daquele artista que fez. Então, é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje, de maneira mais aprofundada. A emoção é um conteúdo novo na arte? Não, não é. Né? A emoção ela foi despertada com mais ênfase em movimentos como barroco, romantismo e expressionismo. O barroco no século XVII estava muito ligado ao catolicismo, era utilizado para transmitir mensagens aos fiéis. Por isso que nós temos aquele efeito dramático. Eu sou um artista barroco e eu recebi uma encomenda de uma igreja e vou pintar a crucificação de Cristo. Então tem todo aquele peso dramático, aquela cena até quase teatral representada em uma pintura para chamar a atenção dos fiéis. Durante muito tempo da história da igreja, as pinturas eram utilizadas para propagar as ideias de uma religião, propagar o passo a passo da religião, como por exemplo a Via Crucis, vai mostrando lá como foi toda a história de Cristo, desde quando Maria recebeu a visita do anjo até o seu renascimento, até a sua ressurreição. Daí, por que a igreja fazia isso? Porque muitas pessoas não sabiam ler, até porque a educação durante muito tempo da história da humanidade foi algo separado, algo para as elites, algo para os padres. Então eles detinham esse poder da leitura e da escrita. Então por isso que até hoje nós costumamos ver a imagem, a vida de Cristo sendo contada através de pinturas. Então ainda é uma influência do período em que a educação era somente um privilégio para alguns, como infelizmente ainda nós conseguimos ver hoje, mas não de maneira tão forte quanto era antes. Ainda bem, né? Então, nós já começamos aqui o conteúdo de hoje na página 4, observando a obra do artista Otto Dix, que foi feita em 1924, Refeição na Trincheira. Olhando rapidamente, o que você consegue perceber nessa pintura? Os tons eles são muito fortes e escuros. Nós temos uma figura na frente, uma figura também que carrega essa força dramática. Ele está sentado, está se alimentando com alguma coisa, usando as mãos. Então, para reforçar esse drama, transmissão dessa mensagem para o espectador. O espectador no caso, o espectador aqui da aula é você. Então, numa galeria de arte, o espectador seria aquela pessoa que está observando uma obra de arte. Daí o seguinte, ele está lá, aquela força dramática. E para completar ainda, do lado direito da obra tem uma caveira. Então, reforça mais ainda isso. E para além do que o artista representou na pintura, o que estava acontecendo no mundo, por volta aí de 1924, quando essa pintura foi feita pelo artista, nós já tínhamos apenas 6 anos que a Primeira Guerra Mundial tinha sido finalizada. E esse artista ele foi para a guerra, então ele conseguiu transmitir isso. Na página 7, nós encontramos aqui o Êxtase de Santa Teresa, que é uma escultura feita por Bernini, que ela transmite essa mensagem, que outra produção artística que está ligada à cultura e à fé católica. Então está transmitindo uma mensagem, quando Santa Teresa recebeu a visita de um anjo e
teve uma flechada. Reparem, percebam a expressão dela, né? Qual foi a intenção do artista transmitir? Então isso, né? Contar a história de uma santa, propagar os conhecimentos e as crenças de uma determinada religião, né? Através da emoção, sensibilizar o público. Vamos lá, um exemplo super prático. Quem nunca foi num cinema e chorou com uma história, ou leu um livro e chorou? Então há esse apelo e ele é reforçado, né? Uma propaganda na TV, ajude determinado projeto, aí mostram lá imagens muito tristes para que essas imagens toquem a gente. Então é quase como a intenção desses artistas ao retratarem esses temas. Na página 8 nós temos um auge do expressionismo, que é o grito de Edvard Munch. O expressionismo, como eu disse a vocês anteriormente, vai ser tratado ainda de maneira mais profunda na próxima aula, no nosso próximo encontro da aula de arte. Daí na página 9 nós encontramos Frida Kahlo, que também foi tema da aula Retrato e Autorretrato, que foi uma artista mexicana que retratou os dramas da sua vida, né? Desde lá do primeiro acidente, o período que ela esteve internada, que ganhou tinta, que produziu, e outras situações que foram acontecendo na vida dela, foram representados através da sua pintura. Daqui na página 9 nós encontramos o trabalho de um artista que é um dos meus preferidos aqui no Brasil, Flávio de Carvalho. Essa série se chama Trágica e foi pintada em 1947 e foi desenhada e foi feita em 1947. Nela, Flávio de Carvalho faz desenho rápido a carvão da sua mãe quando ela estava morrendo. Flávio de Carvalho, eu vou aprofundar ainda um pouquinho, certo? Eu vou apresentar para vocês as imagens. Flávio de Carvalho foi um dos grandes nomes da performance, um dos nomes do teatro, da arquitetura e da poesia do Brasil, Infelizmente fala-se pouco dele, Ele retorna ao Brasil em 22, que foi um momento histórico da arte do Brasil, que estava explodindo lá o modernismo, que encontramos Tarsila nos holofotes, nós encontramos Lázaro Segal e outros artistas, e Flávio de Carvalho ele é um pouco esquecido nesse processo. Ele não estava com o grupo ainda dos modernistas, mas seu trabalho tinha caráter modernista, a arquitetura dele era modernista, e ele tinha essa ideia de renovação da arte, Tem uma performance também, que ele fez, que ele desenhou uma roupa para o novo homem dos trópicos, Colocou uma camisa que ele desenhou e uma saia, e ele fez lá uma performance durante uma procissão. Causou aquela polêmica, lá entre os religiosos, e ele teve que sair escoltado. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto Flávio de Carvalho ele tinha essa ideia, E como eu disse a vocês, em 1947 ele fez uma série de 9 retratos que documentavam a morte da sua mãe. Sim, ele estava lá observando o falecimento da mãe e fez um registro. É muito interessante, Eu vou mostrar para vocês agora. Do primeiro até o 9º desenho que ele fez desse registro da mãe morrendo, ele vai fazendo traços mais fortes nos primeiros e traços rápidos, soltos, como uma vida que está se esvaindo, como uma vida que está acabando. Então, por isso que a gente percebe que o primeiro é tão escuro e o outro vai ficando mais claro, mais claro, mais claro. E dava muito bem para o artista colocar o 10º quadro como uma tela em branco. Por quê? Porque justamente isso, na primeira mais escura, eu fui caminhando mais claro, até que entre essa falta de ar e essa dor que a mãe dele está sentindo até ela ir embora. Então, é uma das produções que eu considero e que eu vejo também que a história da arte percebe como uma das mais dramáticas da história, digamos que recente, da produção artística no Brasil. Daí, na página 10, nós encontramos um trabalho muito legal que se chama Vestígios, de Ciron Franco. É uma cama de concreto, que a gente percebe que tem
uma forma de uma pessoa. Gente, isso é muito forte. Imagine entrar em um lugar, em um museu, em uma galeria, e a gente vê isso, né? O que a gente não vai sentir, e mais ainda depois da gente ler, né? Da gente chegar lá, ver a ficha técnica, ver os textos, ler os textos, que a gente entende mais ainda, porque de início a gente pode pensar, meu Deus, que ideia é essa? Aí essa arte que a gente chegou na sala e viu e não entendeu, vai ser compreendida através da leitura dos textos educativos que tem nos museus, certo? Ele fala sobre um acidente que teve lá em Goiânia em 1987, né? Um acidente nuclear com césio. Algo muito parecido com o que é muito conhecido, que virou filme, que virou série, que eu sei que vocês gostam, né? Que foi o que aconteceu lá em Chernobyl. Foi o que aconteceu lá em Chernobyl. Foi esse ataque nuclear que aconteceu em Chernobyl. Por quê? Porque as pessoas se contaminaram com césio, né? O que causou mortes e afetou e afeta hoje ainda biologicamente as pessoas que moram e que sobreviveram a esse acidente. Eles acharam super curioso. Eles foram lá, aí viram que acendia e tudo mais, e eles não sabiam do que se tratava, né? Era lixo hospitalar que eles estavam manuseando, e infelizmente isso os prejudicou profundamente. O que aconteceu também lá em Chernobyl, né? Que até hoje os animais e as pessoas elas são afetadas biologicamente, né? Com mutações por causa desse efeito nuclear de contaminação que teve lá no lugar. E além disso, para falar para vocês dessa emoção que os artistas buscam, que os artistas colocam em suas obras. E também falando em outros desastres naturais acontecidos aqui no Brasil, nós temos 2015 e 2009 como cenário, como um ano cenário de duas catástrofes naturais, dois acidentes naturais ocorridos em Minas Gerais. Em 2015 foi Mariana, e em 2019, ontem, né, ano passado, muito recente, nós encontramos o acidente em Brumadinho, né, e dois artistas, né, Mundano e Marcelo Tolentino, eles fizeram trabalhos a partir dessa lama, né, para sensibilizar as pessoas, né. Mundano fez uma releitura da já citada na aula de hoje, Tarsila do Amaral, né, ele fez uma releitura lá do trabalho dela, com a lama que foi retirada lá de Brumadinho. E já Marcelo Tolentino fez esses retratos das pessoas que infelizmente morreram por essa fatalidade, usando também a lama, nesse caso de Mariana. Então, qual era a intenção? Qual é a intenção desses artistas? É denunciar e fazer com que, através da arte, a justiça seja reivindicada. Que não sejam esquecidas as vítimas, né? Em nome do dinheiro, como nós estávamos acompanhando na mídia, né? As famílias não foram indenizadas e as pessoas são esquecidas mesmo em nome do lucro. Acontece isso, né? A intenção é chamar a atenção. Inclusive, Marcelo Tolentino, ele colocou outdoors com as fotos dessas pessoas que eu mostrei aqui, próximo do Congresso Nacional em Brasília, para reforçar, né? Nós temos uns representantes, né? Esses representantes são os políticos, para lembrar dessas vidas através da arte. Então, a arte sendo usada como uma crítica social, né? Que é um tema muito legal e que a gente também estuda muito na arte e na escola, sobre isso, quando o artista fala de algo que está acontecendo na sociedade. Não tem atividade no livro hoje, porém vai ficar para casa uma atividade bem legal para vocês, certo? Vocês vão fazer uma experimentação artística que vai demonstrar a emoção, né? Que vai demonstrar a emoção diante da pintura, da fotografia. Você vai fazer um desenho, ou você vai fazer uma pintura, ou uma fotografia que demonstre muita emoção, certo? E vamos continuar com aquele formato.
Quem quiser, quem achar que ficou legal, pode enviar para o e-mail auladearteconaldo@gmail.com, que foi um e-mail criado exclusivamente para atender às dúvidas de vocês e receber os materiais, certo? Então pode usar o e-mail lá da gente para mandar as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado, certo? Nossa aula finaliza aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!